Recentemente, eu li um livro nacional que me deixou muito surpresa. Eu não esperava encontrar histórias tão chocantes e interessantes em um livro que parecia ser até chato. E eu estou falando de Urupês, de Monteiro Lobato. E não, Monteiro Lobato não escreveu apenas histórias infantis. Eu também achava isso antes de conhecer esse livro. E hoje eu vim conversar aqui com vocês sobre um dos contos mais impactantes dessa obra. O conto que eu escolhi foi O Mata-Pau. Eu lembro que no início, quando eu comecei a leitura, eu fiquei assim muito curiosa, porque eu não sabia o que significava o título desse conto. E não fazia a menor ideia onde é que danado esse autor ia chegar com essa história. Mas eu confiei que tudo ia dar certo, porque os contos anteriores que eu tinha lido desse livro tinham me surpreendido muito e eu tinha gostado bastante deles. E essa confiança foi muito necessária, porque quando eu comecei a ler o conto, e a história parecia muito sem graça, porque começava com dois homens, assim, no meio do mato, numa mata, assim, uma floresta, conversando sobre árvores. Aí eu fiquei pensando, ai, minha nossa, é uma história chata de árvores, não acredito. Mas até essa parte das árvores é interessante e vai fazer sentido quando, digamos, a história mesmo começar a ser contada. Porque esse conto, na verdade, é uma história dentro de outra história. Tudo começa com esses dois homens adentrando numa mata. Um deles, que é um homem da cidade e não é habituado com a região, se espanta com uma árvore que parece estar matando outra árvore. O outro, que é um capataz, muito experiente, explica que, na verdade, essa árvore é um mata-pau. Um tipo de árvore que cresce sobre outra árvore e acaba destruindo a sua vida como um parasita. Depois disso, eles chegam a uma região onde há uma casa abandonada. E o capataz já vai contando que aquela propriedade pertencia a um homem chamado Elesbão, que havia sido assassinado. E ele já aproveita e vai contando, tintim por tintim, como é que aconteceu essa tragédia na vida de Elesbão. E é a partir daí que, para mim, a história começa de fato. O drama de Elesbão começa quando ele decide que quer se casar. Ele chega pro pai dele e diz, pai, eu quero me casar. Aí o pai dele, ok, meu filho, você quer casar? Case então. Mas com quem você quer casar? Aí ele diz, eu quero casar com Rosinha. Aí ele, Rosinha? Daquela família lá? Das mulheres esquisitas? Meu filho, caso com ela não. Os homens até que prestam um pouquinho, mas as mulheres... Aí vocês podem pensar, então Rosinha era muito bonita, pra Elesbão querer casar com ela, mesmo tendo o risco dela seguir pelo mesmo caminho duvidoso que seus exemplos familiares. Não, na verdade Rosinha não era bonita. Mas Elesbão não estava nem aí pra isso e ele queria casar com Rosinha e ponto final. E eles acabaram se casando, sim, o pai dele não impôs nenhum obstáculo, não rolou nada Romeu e Julieta aqui. E tudo parecia que ia às mil maravilhas, Elesbão trabalhava muito, começava a conquistar as coisinhas dele. Porém, ele e Rosinha não tinham um filho ainda, e isso tirava um pouco da alegria deles. Mas, eis que um dia, um menino, um bebê, é deixado praticamente na porta deles, e eles acabam adotando essa criança, batizando-a de Manuel Aparecido, que foi apelidado de Russo por sua aparência exótica e cabelos claros. O problema é que, à medida que o menino foi crescendo, ele dava sinais que boa coisa não ia ser. Aos 18 anos, ele já era considerado a peste do bairro. Elesbão ameaçava corrigi-lo, mas Rosinha acabava encobrindo as suas malandragens. E a coisa ficava por aí mesmo. Rosinha, nessa altura, já tinha 30 anos e a sua beleza havia finalmente desabrochado. O marido a tratava como uma princesa. Ela não trabalhava no pesado, não havia tido filhos, então seu corpo não havia se desgastado. Aprendeu a se cuidar, se vestia bem e para a comunidade local ela virou sinônimo de esperança. Quando a viam na rua diziam, ninguém perca a esperança, porque parecia impossível que uma mulher como ela um dia se tornasse bela e atraente. E foi aí que essa família começou a ruir, porque essa mulher começou a ter sentimentos nada maternais pelo filho. E esse filho, bom, não via mais a Rosinha como a mãe dele. Pois é, isso mesmo que vocês estão pensando. Russo e Rosinha começaram a ter um caso. No início eram tímidos e discretos, mas depois ficaram descarados e todo mundo ali daquela comunidade já desconfiava ou tinha plena certeza que esses dois tinham uma relação amorosa. Menos, é claro, Elesbão, que não fazia a menor ideia do que estava acontecendo.
e para ele a vida estava plena, maravilhosa, cheia de felicidade. Até que um dia, o pai de Elesbão, que já era muito idoso, caiu de cama e mandou chamar o filho porque queria dar uma palavrinha com ele. Então, com uma voz de quem está mais para lá que para cá, o pai de Elesbão disse: "Meu filho, abra os olhos." Aí eu pensei, pronto, é agora, vai ter o conflito, Elesbão vai descobrir que é corno, vai lá confrontar o filho e vai acabar morrendo. Não aconteceu nada disso, porque Elesbão não entendeu o que o pai quis dizer e ficou só matutando naquilo sem sair do lugar. Até que a sua mulher percebeu que ele estava muito pensativo, estava esquisito, e ela, com a consciência pesada, acabou achando que o marido havia descoberto a traição e que agora estava tudo perdido. Aí ela conta isso pro Russo e depois Elesbão aparece morto, ficando claro que Russo foi que deu um fim nele. Mas muita calma nessa hora, porque esse não é o fim dessa história. Vai acontecer outras coisas na história, mas eu não vou contar porque eu não quero estragar a experiência de leitura de vocês. O que eu posso dizer a vocês é que o final é bem dramático. Então, quando vocês lerem, lembrem de voltar aqui no vídeo, comentem o que vocês acharam, eu vou adorar saber. No final do livro, tem uma frase onde o autor deixa claro a mensagem que ele queria passar com essa história. De que não é só no mato que existe mata-paus. Seres humanos também podem se comportar como parasitas. Afinal, em qualquer lugar pode existir pessoas como Russo e Rosinha, egoístas, traiçoeiras, dispostas a trair e destruir quem quer que seja, desde que isso satisfaça seus desejos e ambições. Deixem um like se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal para acompanhar os próximos vídeos, fiquem com Deus e até a próxima!